Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, sabadão aí. Vamos falar sobre Bradesco e um pouquinho sobre macro, tá? Não vou ficar entrando no detalhe do balanço, também quero fazer um vídeo um pouco mais curto aqui para encerrar o sabadão, ou pelo menos é a ideia, tá? Mas olha, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, me siga lá no Instagram, @PaiPeter, entre no Telegram, aquelas coisas todas. Já teve vídeo aqui de RB, já teve vídeo de Bitcoin, tá bom? E Bradescão, né? Teve o balanço. E olha lá o que aconteceu com ele, tadinho, né? Caiu 6%, né? Nós tivemos uma queda dia 31, que foi quinta, né? 31 foi quinta? É, de 4,39. E na sexta-feira fechamos com 1,81 de queda ali no dia de ontem, tá? E olha, temos uma figura gráfica interessante. Uma figura não, eu não gosto de falar figura, né? Temos um contexto gráfico aqui, um acontecimento gráfico, um movimento gráfico interessante para observarmos os próximos dias da semana agora. Semana do dia 4, né? Até o dia 8, tá bom? Nós temos o quê aqui no nosso Bradescão? Preste atenção, hein? Temos aqui uma paulada lá para o 15,37. Nós temos um movimento muito similar ao que nós estamos enxergando, por exemplo, em RB, que a gente fez vídeo hoje, tá? Temos uma pernada de correção aqui, até para falar que é um canal se bobear, tá? Obviamente que eu tracei tudo errado aqui agora, né? Mas quer ver, ó, se eu pegar aqui um canalzinho para vocês, até para falar que nós temos no começo de um canal, alguma coisa desse tipo aqui formando em Bradesco. Vou até deixar marcado aqui para os próximos pregões, tá? E muito interessante essa movimentação, por quê? Porque nós fomos brigar no 15,37 novamente, ficamos um pouco acima, ficamos um pouco abaixo como resistência. Tá testando aqui uma região anterior de suporte, não dá para falar que rompeu ainda porque foi só um pregão, né? Foi só a sexta-feira, de repente segunda-feira joga tudo pro alto de novo. Bradesco aqui com um balanço muito interessante, na minha opinião, o mercado batendo de novo sem motivos, né? Bradesco é um dos ativos que no último ano e meio, aí vamos dizer assim, ou talvez um ano, tá? Enfim, tem apanhado demasiadamente em dias pós-balanço, tá? Ele sofre bastante paulada, né? A gente viu lá em fevereiro, por exemplo. Tá bom? Tá sofrendo paulada de novo, que na minha opinião não é justificado isso daqui, tá? Então, para o bom investidor, vai pensar em comprar um pouco mais de Bradesco por hora, tá bom? Regiões de suporte, na minha opinião, ainda vão causar um pouco de briga aqui, né, neste patamar, como eu falei, mas também existe o contexto de um canal de baixo, tá? Que eu acho que não vinga, porque, na minha opinião, isso daqui é só uma pernada para uma nova alta de Bradescão, né? Que tá meio que pavimentando aí um balanço melhor para um futuro melhor, né? Veio um pouquinho acima das projeções, né? Enfim, Bradescão aí para você. Só para dar um overview aqui, já que a gente não teve vídeo bastante tempo aqui no canal, Bradesco eu acho que pede, né? Gráfico semanal de Bradesco, obviamente, uma semana de paulada, né? Temos 5,49 de queda. Como eu falei, no próprio gráfico semanal, é uma semana que fecha desafiando esse candle aqui da penúltima semana de setembro, tá? Mas é muito cedo para qualquer tipo de confirmação, porque é só um candle ainda, né? Tem que ter mais uns 2, 3 aí no semanal pra gente ter uma certeza, né? Ó, Peter, se cair pra cá nos próximos candles, aí paciência, tá bom? Gráfico é isso, análise gráfica é isso, mercado é isso, renda variável é isso, tá? Mas eu acho muito estranho essa desaproximação do 15,37 aqui graficamente falando. Eu acho que volta. Eu acho que nós temos aqui uma compra bem barata em Bradesco, tá? No mensal nós estamos caminhando aí, então, para um terceiro mês de repique, mas na verdade, dia 1, né? Foi um dia só de novembro. Então, não dá para falar muito que é um terceiro mês de repique. Deixa o nosso mês de novembro desenvolver e vale a pena lembrar também, hein, galera? Não só de Bradesco, né? Mas que nós temos aí 2 meses para o rally de fim de ano. Estamos esperando aí ansiosamente, tá? Vamos lá. Taxas futuras de juros disparam 13%. Com fiscal e apostas de vitória de Trump. Então nós temos os nossos DIs, né, grandes DIs aí, que dão o norte da nossa taxa Selic, basicamente, cerrar acima dos 13% em quase toda a curva, que na minha opinião, e também na minha torcida, claro, né, mas são duas coisas distintas, isso aqui vai acabar arrefecendo. Vamos ver no próximo Copom, tá? Os ativos foram novamente pressionados pela falta de medidas fiscais do governo Lula e pela perspectiva de que Donald Trump será o vencedor da eleição presidencial nos Estados Unidos. Vale lembrar que antes da viagem a gente viu ali a Simone Tebet, né, falando que nós teríamos corte de gastos levados a sério agora e por enquanto nada, né? Alguns trechos da curva passaram a mostrar taxas próximas de 13,3%. Algo que não era visto desde março de 2023, ainda no início do terceiro mandato presidencial de Lula. Quando ainda não havia clareza sobre a política fiscal, ainda não há, né? A ser implementada pelo governo, tá? No fim da tarde dessa sexta-feira, a taxa do DI para janeiro de 2025, que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo, estava em 11,3 versus 11,281 do ajuste anterior.
dando mais razão para uma alta na próxima reunião, tá? A taxa do contrato para janeiro de 2026, 13,075 versus 12,796. Faz o L, faz paciência, né? Dá-lhe fiscal, né? Nosso grande problema hoje, fiscal e incerteza, né? Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2028 estava em 13,29, em alta de 31 pontos base, mas aí contratos mais longos também, difícil apostar, né? Então também não vou dar tanto peso para isso. Dados do exterior, pela manhã, divulgação de dados fracos do relatório de empregos, o payroll dos Estados Unidos chegou a desinflar a curva dos títulos do Tesouro norte-americano e a reduzir os prêmios na curva brasileira, mas o movimento durou pouco. O Departamento do Trabalho informou que o país abriu 12 mil postos de trabalho fora do setor agrícola em outubro, após 223 mil em setembro, em dado revisado para baixo, tá? Enfim, galera, um pouquinho mais de macro aqui também, né? As taxas DI indicam alta de 50 pontos base nos juros, né? Não é mais 0,25 agora vai ser 0,5 provavelmente, né? É o que tem para hoje, ou seja, aperta o cinto aí e prepara os aportes nas ações corretas, tá? Porque tem bastante coisa para rolar nesse mercado. E esse rally de fim de ano talvez seja poluído por essas altas da Selic e essa falta de certeza, essa falta de clareza, essa falta de dedicação do nosso governo atual para o nosso fiscal, tá bom? Então, um pouquinho de macro para vocês, né? Saudades ali dos 137 mil pontos que batemos, voltamos lá para 128, uma quedinha meio chata. Bradescão, na minha opinião, né? A gente tem o quarteto fantástico ali, né? Grandes bancos, telecom, saneamento e elétricas. Bradescão é óbvio, abaixo do 15,37 aqui, não é uma recomendação nem nada, mas é a minha opinião. Muito barato para ser ignorado. Uma comprinha aí de dar até prazer, até gosto, né? Você compra degustando ali um caviar e um vinho, um champanhe, enfim, tá bom? Videozinho pra vocês, deixe suas opiniões. Se você tiver algum pedido de ativo, comente aí. Se você não virou membro, vire membro. Deixa o like. Tamo junto. Partiu.